Decrete seus desejos e tudo será seu, por Joe Dispenza. Fomos enganados por muito tempo, sob o argumento de que para conquistar algo na vida era preciso sofrer, suar e se matar de trabalhar. O que ninguém te contou ou te escondeu de propósito é que o universo não funciona por esforço, mas sim por frequência. Tudo aquilo que você deseja já existe. E não, você não precisa merecer ou provar o seu valor para receber. Você apenas precisa decretar, mas não como quem implora, mas como quem sabe. Durante anos me disseram que a vida era dura, que o sucesso era para poucos e que os milagres eram exceção. E foi exatamente por isso que eu precisei quebrar todas essas crenças, uma por uma. E foi quando eu descobri como o campo quântico realmente opera. E tudo mudou. O dinheiro, os relacionamentos, a saúde, tudo começou a fluir quase sem esforço. E não foi mágica, foi ciência aplicada com consciência. Se você já tentou visualizar, meditar, repetir afirmações e mesmo assim nada aconteceu, talvez esteja faltando o elemento que transforma desejo em realidade. A identidade vibracional de quem já é. E é exatamente isso que eu vou te revelar aqui. Então prepare-se, porque depois que você entender o que significa decretar com poder de verdade, não tem como mais você viver na escassez de antes. Sempre soube que houve algo maior operando atrás de cada sincronicidade, que me atravessava no cotidiano. Com o tempo, compreendi que não era coincidência, era consciência. Havia uma inteligência viva, silenciosa, que respondia aos comandos mais sutis do meu ser. E percebi, quando eu colocava a intenção verdadeira, ela se movia. Não precisei de rituais complexos, nem de palavras mágicas. Bastou eu alinhar a clareza do que eu queria com o sentimento de já possuir aquilo. Quando assumi esse estado, algo dentro de mim se expandiu. Não era apenas um desejo, era um decreto. E esse decreto ativava uma força que parecia conspirar ao meu favor. Me inspirei nos ensinamentos de grandes mestres. Eles não falavam apenas sobre pensar positivo, falavam sobre assumir o estado do ser. Quando mudei a forma como me sentia sobre minha realidade, a realidade mudou. Não como mágica, mas como resposta inevitável da vibração que eu emitia. Comecei a observar um padrão. Tudo o que eu me permitia sentir com convicção começava a se manifestar. Era como se o universo apenas aguardasse o meu aval para me entregar aquilo. E percebi o quanto, por muito tempo, eu havia bloqueado isso, com pensamentos de dúvida, culpa ou apego. Eu estava me sabotando, sem mesmo saber. Foi quando eu decidi viver como se tudo o que eu desejava já estivesse acontecendo. Passei a agir como se aquele futuro fosse o meu presente, e esse simples ajuste gerou um impacto absurdo no meu campo energético. As pessoas começaram a notar a diferença antes mesmo que os resultados aparecessem, porque eu mudei primeiro por dentro. Não se tratava mais de lutar por resultados, mas de reconhecer que o que eu buscava já existia e que bastava sintonizar. Eu me tornei mais seletivo com o que sentia, com o que pensava e até com o que me cercava. Tudo isso criava o cenário perfeito para a manifestação acontecer com fluidez. Era como plantar em solo fértil. Não tinha como não florescer. Essa descoberta mudou o meu modo de existir. Ao invés de perseguir metas como se estivessem distantes, eu comecei a chamá-las para perto, com presença e intenção. E quando eu menos esperava, elas se materializavam como se minha mente racional nunca pudesse prever. Era como acessar um atalho que sempre esteve ali. E foi aí que eu comecei a estudar com profundidade como tudo isso se conectava com as leis universais e a própria natureza da consciência. Porque se tudo que existe vibra, eu precisava entender como moldar essa vibração a meu favor.
A primeira virada de chave na minha jornada foi entender que tudo, absolutamente tudo, tudo é energia. Quando eu parei de enxergar o mundo como algo puramente físico e comecei a perceber que por trás de cada forma havia uma frequência, uma vibração, tudo fez sentido. Não era fixo, nem meu corpo, nem minhas emoções, nem meus pensamentos. Tudo era movimento energético. Foi então que compreendi. Se tudo vibra, minha consciência também vibra. E mais do que isso, ela molda a realidade à sua volta, as pessoas ao meu redor, os eventos do dia a dia, até o trânsito que eu enfrentava. Tudo era um espelho. O universo não estava acontecendo comigo, ele estava me respondendo. Comecei a ver as leis universais como os códigos sutis que regem cada detalhe da existência. Por muito tempo eu achava que precisava me esforçar mais, fazer mais, correr mais atrás das coisas. Mas quanto mais eu lutava, mais distantes os resultados pareciam. Até que caiu a ficha. O esforço em excesso comunica ausência. Quando você age a partir da escassez, está vibrando exatamente aquilo que quer evitar. Então foi aí que eu entendi que alinhar-se é muito mais poderoso do que insistir. Comecei a testar isso em situações simples. Por exemplo, em vez de forçar uma reunião importante, eu respirava fundo e me alinhava com o resultado desejado. O curioso é que quando eu realmente soltava o controle, as oportunidades vinham até mim com mais leveza. Era quase cômico. Quanto menos eu forçava, mais as coisas fluíam. E isso não era coincidência, era coerência energética. Hoje passei a perceber que a maioria das pessoas estão presas no paradigma do esforço. Elas acreditam que só terão valor se estiverem exaustas no fim do dia. Mas eu decidi fazer diferente. Eu escolhi me tornar intencional. Comecei a cada manhã com uma pergunta: o que eu escolho vibrar hoje? E essa pergunta simples mudou meu campo inteiro. A consciência, quando dirigida com clareza e presença, vira uma ferramenta criadora poderosa, e ela começa a limpar o que está desalinhado. Relacionamentos mudam, dinheiro aparece de fontes inesperadas, sintomas físicos desaparecem. E não porque algo mágico acontece, mas porque eu parei de vibrar resistência. Eu parei de querer mudar o externo antes de transformar o interno. Essa percepção não veio de livros apenas. Ela veio da prática, do silêncio, da observação profunda do que acontecia quando eu mudava meu estado interno. Quando a mente se aquieta e o coração se abre, o universo revela sua verdadeira linguagem. E é uma linguagem que não se comunica com palavras, ela se comunica com vibração. E foi assim que eu mergulhei de vez nas técnicas de manifestação que me ajudaram a sustentar esse novo estado. Dia após dia, até que ele se tornasse meu novo normal. Uma das maiores descobertas que fiz foi que a visualização por si só não é suficiente. Eu podia imaginar meus objetivos o dia inteiro, mas se não me sentia dentro da cena como se ela já fosse real, nada mudava. Foi aí que nasceu o conceito que chamo de viver no fim. Eu comecei a entrar no estado do futuro realizado, como se já estivesse lá agora. E quanto mais real aquele parecia para mim, mais rápido a realidade se reorganizava. No começo, precisei de disciplina. Eu me sentava em silêncio, fechava os olhos e criava mentalmente um cenário específico. Mas não era só ver, era sentir o cheiro, o som, a emoção, o amor. Se eu estivesse visualizando minha casa dos sonhos, por exemplo, eu tocava nas paredes em pensamento, ouvia minha própria risada ecoando pelo ambiente, sentia o sol batendo pela janela e meu corpo reagia como se aquilo já fosse verdade. Foi nesse momento que entendi o que Neville Goddard chamava de estado do ser. Eu não estava apenas desejando, eu estava me tornando. E isso criava um campo eletromagnético coerente, suficiente para alterar minha vibração e puxar a experiência até mim. Era como se eu ligasse um ímã invisível dentro do meu coração, e ele funcionava com precisão cirúrgica.
Uma das práticas que mais utilizei nesse processo foi a transferência de consciência. Todos os dias separava ao menos 10 minutos para viver a vida após o objetivo ter sido alcançado. Não era um jogo de faz de conta, era um treinamento. Gratidão, alegria, paz, amor. Essas emoções se tornaram o combustível da minha nova identidade. E cada vez que eu acessava esse estado, fortalecia um novo circuito no meu cérebro. Eu também aprendi a usar a gratidão como uma frequência, não como um sentimento passivo de obrigado pelo que eu tenho, mas como um estado vibracional ativo de obrigado por aquilo que já é meu. Comecei a agradecer antes que as coisas se manifestassem. Agradecia pelo amor, pela cura, pelo sucesso, como se já estivessem em minha vida. E isso criava uma ponte vibracional entre o agora e o meu futuro. Muita gente ainda confunde gratidão com conformismo, mas o que eu praticava era presença criadora. Quando você agradece antecipadamente, você informa o universo que já está em posse daquilo, e o universo não tem a opção a não ser te acompanhar. Essa é uma das leis mais ignoradas da manifestação. O sentimento de posse cria a realidade da posse. Para manter essa vibração elevada, precisei ajustar o meu ambiente. Músicas, cheiros, imagens, tudo ao meu redor precisava lembrar meu corpo de quem eu estava me tornando. Comecei a anotar afirmações no espelho, criar quadros de visualização e até gravar áudios com minha própria voz, afirmando meu novo estado. Meu subconsciente precisava de repetição e emoção para regravar velhos padrões. Foi dessa imersão contínua que surgiram os primeiros sinais. Pequenos, sutis, mas nítidos. Um convite, um telefonema, um acaso que não era acaso. E percebi que quanto mais me dedicava a esse estado, mais minha identidade antiga começava a se dissolver. E foi aí que comecei a reprogramar a minha própria identidade. Houve um momento em que percebi que não adiantava continuar pedindo ao universo como quem implora. Isso só reforçava a ideia de que eu não tinha. E tudo aquilo que você afirma não ter continua escapando. Então eu parei de pedir e comecei a decretar. Não mais por favor, mas eu sou. Essa simples mudança de postura transformou tudo. Comecei a enxergar minhas palavras como instrumentos de codificação. Cada afirmação que eu dizia não era só uma frase, era um comando vibracional que moldava meu estado, meu campo. Eu repetia: eu sou próspero, eu sou saúde, eu sou amor. No início parecia artificial, mas com o tempo meu corpo começou a acreditar. E quando o corpo acredita, o universo responde. Eu sabia que existiam crenças antigas que me puxavam para trás, coisas que vinham da infância, da cultura, da religião, da vida. Vozes internas me diziam: você não merece isso, isso não é para você. E essas vozes estavam gravadas não só na mente, mas no corpo, nas células, no campo. Então eu precisava reprogramar não só o pensamento, mas o meu próprio DNA energético. Comecei a trabalhar com afirmações poderosas, ditas em estados alterados de consciência. Acordava cedo, quando minha mente ainda estava entre o sono e o despertar, e dizia quem eu era. Eu sou ilimitado, eu sou parte do campo quântico, eu sou o Criador. E cada vez que eu dizia isso, algo dentro de mim se reorganizava. Era como dar um reboot na identidade. Não era sobre repetir por repetir. Era sobre declarar com presença, sentir a vibração por trás das palavras. E isso me obrigava a ser seletivo com o que eu dizia no piloto automático. Cortei o eu sou burro, o não consigo, o minha vida é difícil. Palavras como essas são pequenos feitiços que selam futuros indesejados. E eu estava ali para quebrar esses ciclos. Quando percebi que o meu campo energético carregava uma assinatura de escassez, comecei a escrever frases que contradiziam aquilo. Colava no espelho. Eu sou abundante, mesmo quando eu não vejo dinheiro. Eu sou amado, mesmo quando estou só. A minha mente resistia no começo, mas bastava insistir com verdade e aos poucos a nova identidade se instalava. Cada mudança de identidade exigia uma pequena morte.
Eu precisava deixar para trás versões de mim que me mantinham seguro, mas limitado. A parte de mim que buscava aprovação, que sentia culpa, que se escondia atrás do medo, e foi aí que entendi. Reprogramar identidade é um ato de coragem. É decidir não mais ser quem o mundo diz que você é. E à medida que essa nova identidade ia se fortalecendo, algo curioso começou a acontecer no meu cotidiano. As circunstâncias exteriores mudaram, como se estivessem ouvindo o que eu me tornava por dentro. E eu sabia que para manter isso vivo, eu teria que praticar todos os dias. A reprogramação só se sustenta quando vira prática diária. Não é algo que se faz uma vez por semana como quem vai à academia só aos domingos e espera resultado. Todos os dias eu escolho conscientemente qual realidade quero ativar. Porque a cada manhã, quando eu acordo, o meu corpo ainda carrega a química emocional do dia anterior. E se eu não mudo isso, repito o mesmo futuro. Então eu comecei com um objetivo, um só. Pode ser amor, pode ser saúde, prosperidade. O quê? Tanto faz. O que importa é o foco. Eu pegava aquele desejo e o transformava no estado do ser. Não era só imaginar que eu teria um relacionamento feliz, por exemplo. Era sentir agora a alegria, a confiança, a paz de quem já vivia aquilo. E isso ativava uma nova biologia em mim. Passei a reservar momentos do meu dia para esse alinhamento. Às vezes logo pela manhã, outras vezes antes de dormir, mas eu fazia. Sentava, respirava, desligava o mundo externo e mergulhava no meu mundo interno. Eu me via naquela nova vida, como se fosse um filme que assistia de dentro. Cada detalhe contava. O cheiro do ambiente, a textura das roupas, o som ao fundo. Não era sempre fácil. Tinham dias que a mente estava acelerada. Outros o corpo reclamava, mas eu não cedia. Porque sabia que a consistência é o que cria coerência. E coerência é o que gera magnetismo. Quanto mais dias eu praticava, mais eu me sentia conectado. E não demorou muito para que os primeiros sinais começassem a surgir no mundo lá fora. As pessoas me perguntavam: mas Joy, como eu sei que está funcionando? Eu digo: observe os sinais. As sincronicidades aumentam. Você pensa em alguém e a pessoa liga. Um convite surge do nada. Um caminho inesperado se abre. Esses são os primeiros sinais, os ecos da nova vibração. Pequenos lembretes de que a realidade está se reorganizando. Essas coincidências são, na verdade, o universo piscando para você. E quando eu vi esses sinais, eu agradecia, mesmo que não fosse ainda o resultado final, porque eu sabia que cada sinal era uma confirmação. Continue, não pare agora. É como plantar uma semente e ver o broto surgindo. A colheita não está longe quando você cuida da raiz todos os dias. Teve um período em que eu anotava tudo num caderno. Cada pequena mudança, cada sensação, cada manifestação. Isso criava uma trilha de evidências. E quanto mais evidências eu via, mais fé eu sentia. E quanto mais fé, mais resultados. Porque o comprometimento com a prática diária é como um pacto com o seu eu do futuro. E esse pacto começa a puxar você para frente. E foi com esse ritmo constante, repetido, quase ritualístico, que eu percebi que a manifestação não era sobre esforço, mas sobre frequência sustentada. E ao sustentar essa frequência por tempo suficiente, você começa a perceber algo ainda mais profundo. A verdade é que, depois de tantos anos estudando e vivendo esse processo, eu cheguei a uma conclusão simples. Aquilo que você deseja já está presente. Não precisa ser criado, precisa ser acessado. É como sintonizar uma estação de rádio. Ela já existe. Você só precisa ajustar o seu dia interno. Quando entendi isso, parei de correr atrás e comecei a sintonizar. Tudo o que eu busquei fora estava na verdade dentro. E não é uma frase bonita de efeito, é real. O universo inteiro existe como uma matriz de infinitas possibilidades. E a cada segundo você escolhe qual realidade observar. Então, o colapso da função de onda, como diria a física quântica, é você dizendo: eu escolho essa. E pronto, o universo obedece. E aqui está o segredo que muitos ainda ignoram. A manifestação não é uma criação do zero, mas uma seleção.
É como abrir um cardápio cósmico. Você não precisa inventar prato, só escolher com clareza e se manter vibrando na frequência de quem já está saboreando. E quanto mais convicção, mais rápido o garçom do universo te serve. Mas a maioria das pessoas ainda agem como quem está com fome. Duvida que o restaurante exista. Elas duvidam enquanto pedem, temem enquanto afirmam, resistem enquanto desejam. E é esse o conflito interno que bloqueia o fluxo. Por isso eu digo, torne-se o canal limpo, tire as interferências, sintonize com confiança, não com carência. O universo é ele exato. Ele não erra o endereço. Se algo não está chegando, ou você ainda não está pronto, ou não está realmente vibrando aquilo, e tudo bem, não é motivo de culpa, é um convite para mergulhar mais fundo, para limpar padrões antigos, para afinar o seu campo. Porque quando você está realmente alinhado, não precisa correr. Tudo bem, eu testemunho isso vezes incontáveis, pessoas curando doenças crônicas, outras encontrando amores inesperados, empresas surgindo do nada. O ponto em comum? Todas elas assumiram a postura de criadoras. Elas pararam de esperar, começaram a escolher. E essa mudança, ainda que sutil, muda tudo, porque quem escolhe já está vivendo. E no fundo, tudo isso se resume a um único princípio. Você já é aquilo que busca. A diferença entre viver isso ou não está na sua disposição de aceitar essa verdade e agir como se ela fosse inegável. Não como um desejo, mas como uma realidade. Uma certeza interna tão profunda que o mundo lá fora só tem uma opção: espelhar. Foi com esse entendimento que encerrei o ciclo e comecei outro, ainda mais profundo. Porque uma vez que você se vê como um criador consciente, é impossível voltar atrás.